Olá, turma. Vamos retomar aqui as nossas aulas, mesmo que seja à distância. Vão ter várias aulinhas aí de 5 minutos com lista de exercícios e a gente vai resolvendo com algumas atividades também. Então, enquanto o coronavírus não deixar, a gente continua nesse esquema. Na aula passada a gente viu alguns indicadores de mercado de trabalho para fazer essa análise. Vamos retomar agora para a gente conseguir avançar um pouco mais efetivamente na análise para negociação, dado um determinado contexto do mercado de trabalho. A aula está dividida em 3 tópicos. Primeiro a gente vai só apresentar o objetivo da aula, depois a gente fala sobre os indicadores de mercado de trabalho e aí a gente faz um exercício de análise de mercado de trabalho para uma negociação. O objetivo dessa aula é a gente entender, compreender a análise de indicadores de mercado de trabalho para saber quais são as condições de barganha de cada parte. Lembra aqui do nosso conceito de assimetria de poder. Então, quem tem mais capacidade de negociar ali? É isso que a gente vai ver. Um dos indicadores do mercado de trabalho, a gente chegou até a falar um pouco sobre isso na aula passada, é a famosa taxa de desocupação, que é dada pelo total da população desocupada, dividido pela população economicamente ativa, que a gente já viu na aula passada, multiplicado por 100. Aí a gente vai ter o valor em percentual de quanto está a desocupação, que algumas pessoas chamam também de desemprego, mas tecnicamente é taxa de desocupação. Se a desocupação for alta, o rendimento do trabalho, ou seja, o que é pago ao trabalhador, vai cair, porque tem muita gente desempregada e essa gente quer trabalhar de qualquer maneira e faz com que o rendimento, com que os salários caiam, certo? Então existe uma relação inversamente proporcional entre o desemprego e o rendimento. O outro indicador que a gente utiliza muito é a taxa de formalidade, que é dada pela população ocupada com contrato formal de trabalho, dividido pela população ocupada. Veja bem que não é mais a pé, é a população ocupada. Multiplicamos por 100 e a gente tem o percentual de pessoas que estão na formalidade. Isso também fornece informações bastante interessantes, como a gente vai ver aqui na frente, para a gente fazer negociação. Mas antes, vamos fazer um exercício aqui de um município que tem uma população e tal. Tem aqui os dados e a gente tem que calcular a taxa de desocupação. De novo, o exercício diz que 698 mil pessoas estão ocupadas e 720 mil integram a pé. A gente não sabe logo de cara qual é a população desocupada, mas como a pé é formada por população ocupada mais desocupada, eu só tenho que pegar 720 mil, tirar 698 mil, que são os ocupados, e aí eu vou ter o total da população desocupada de 22 mil pessoas. A taxa de desocupação eu vou ter 22 mil pessoas, população desocupada, dividido pela PET, 720 mil, o que vai me dar aqui 3,05%. Essa é a taxa de desocupação. Já a taxa de formalidade, os dados já estão todos disponíveis. População ocupada com contrato formal, 445 mil, dividido pela população ocupada, que dá 698 mil, o que vai dar 63,75% da população ocupada com contrato formal de trabalho. E aqui a gente usa esses dados para fazer análise de mercado de trabalho. Aqui eu separei algumas manchetes mostrando como a situação dos informais. E aí, inclusive, que os informais ficam mais expostos ao coronavírus, à crise econômica, porque os informais eles não têm as garantias trabalhistas, então eles aceitam trabalhar por menos. Isso faz com que o rendimento caia também. Então, agora vamos propor um exercício rapidamente, que a gente vai avaliar depois no fórum. Então, busque informações, sites de notícias sobre a situação das taxas de desocupação e da informalidade, e aí você responde essas 3 questões a respeito de condições de negociação entre empregadores e empregados.
E aí a gente fecha a parte de análise de mercado de trabalho. Na próxima aula a gente já trata sobre a história do sindicalismo no Brasil, que é o que vai dar a base para a gente avançar aí nos fundamentos da negociação. Espero vocês.